O tempo havia se tornado perigoso para o povo hebreu no Egito. Aqueles que antes haviam sido acolhidos, agora eram vistos como ameaça. O crescimento do povo despertou medo em Faraó, e o medo rapidamente se transformou em crueldade. Uma ordem foi decretada, fria e impiedosa. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser lançado no rio Nilo. A vida passou a ser decidida por decreto. O choro de recém-nascidos tornou-se sentença de morte. Foi nesse cenário de dor e opressão que o menino nasceu. Seus pais o olharam e perceberam algo diferente. Havia beleza, havia vida, havia promessa. Eles sabiam que escondê-lo seria arriscado, mas entregá-lo seria impossível. Por 3 meses, o mantiveram oculto. Cada choro era abafado com cuidado. Cada respiração era vigiada com temor. O amor lutava contra o medo todos os dias. Mas chegou um momento em que já não era possível escondê-lo. Então, sua mãe tomou uma decisão que exigia coragem e fé. Ela preparou um pequeno cesto de junco, vedou-o cuidadosamente para que a água não entrasse e colocou o menino dentro. Não era abandono, era entrega. Não ao rio, mas ao Deus que governa até as águas mais imprevisíveis. Ao amanhecer, ela caminhou até a margem do Nilo. Suas mãos tremiam. Seu coração batia forte. Cada passo era uma oração silenciosa. Com delicadeza, colocou o cesto entre os juncos, onde a corrente era mais calma. Não sabia o que aconteceria, mas sabia em quem confiava. A irmã do menino observava de longe, atenta, silenciosa, esperando. O rio seguia seu curso, levando o cesto lentamente. O sol refletia nas águas e o destino daquele bebê parecia entregue ao acaso. Mas nada ali era acaso. Cada detalhe estava sendo conduzido por uma mão invisível. Pouco tempo depois, a filha de Faraó desceu ao rio para se banhar. Ao ouvir um choro diferente, ordenou que buscassem o que havia entre os juncos. Quando o cesto foi aberto, ali estava o menino, chorando, frágil, vivo. Algo aconteceu no coração daquela mulher. Ela reconheceu imediatamente que se tratava de uma criança hebreia. Sabia da ordem do próprio pai. Sabia o que deveria ser feito. Mas, em vez de dureza, sentiu compaixão. O choro daquele bebê atravessou leis, decretos e muros do palácio. A vida encontrou graça onde a morte era esperada. A irmã do menino se aproximou com sabedoria e ousadia. "Quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar a criança?" perguntou. A filha de Faraó concordou. E assim, de maneira surpreendente, a própria mãe do menino foi chamada para cuidar dele. Ela o amamentou. Ela o protegeu. Ela o ensinou. Tudo isso sob a autoridade do palácio que havia decretado sua morte. Deus havia transformado a ameaça em proteção. O lugar de perigo se tornara lugar de provisão. Quando o menino cresceu, foi levado à casa de Faraó. Recebeu um nome, Moisés, porque das águas fui tirado. Ele cresceu entre colunas, palácios e ensinamentos egípcios. Aprendeu a linguagem dos poderosos, os caminhos do governo, os segredos do império. Mas mesmo ali, sua identidade não foi apagada. Moisés carregava 2 histórias dentro de si, a do palácio e a do povo escravizado, o conforto e a dor, a posição e a injustiça. E ainda que não entendesse completamente, Deus já estava preparando cada detalhe do seu futuro. Mesmo antes de compreender quem realmente era, Moisés já carregava sobre si a marca de um cuidado sobrenatural. Sua vida foi poupada não pela força, mas pela combinação entre fé humana e intervenção divina. Enquanto decretos tentavam apagar futuros, Deus escrevia um propósito em silêncio. A proteção que começou no cesto se tornaria a base de uma missão muito maior, mostrando que, quando Deus guarda alguém, Ele o guarda para algo que ainda será revelado no tempo certo. Nada foi por acaso. O cesto, o rio, o choro, a compaixão, tudo fazia parte de um plano maior. Antes que Moisés pudesse andar, Deus já o havia guardado. Antes que pudesse falar, Deus já o havia escolhido. Antes que pudesse liderar, Deus já o havia protegido. Porque quando Deus decide preservar uma vida, nenhum decreto humano pode impedir. E quando Ele escolhe alguém para cumprir um propósito, até o rio se torna caminho. A história de Moisés não começou no deserto. Começou em um cesto. Começou com proteção. Começou com Deus. Quer mais conteúdos como esse? Siga e compartilhe. De seu amigo evangelista, Wilton Oliveira.